Hoje nós temos a satisfação de ter conosco o Dr. Delson José da Silva. Estávamos trocando uma ideia, a gente já se conhece há bastante tempo. Ele é uma das grandes referências na neurologia clínica de distúrbios do movimento. E hoje ele vai nos apresentar, vai falar sobre tremor essencial e distonias, diagnóstico, tratamento medicamentoso e critérios para a cirurgia, quando indicar a cirurgia. O Dr. Delson José da Silva é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, membro da Movement Disorders Society, chefe da Unidade de Neurologia e Neurocirurgia dos Policlínicas da UFG, coordenador do CERMOV, Centro de Referência em Parkinson e Transtornos do Movimento, do HC, da UFG, ex-fellow do Hospital Clinique da Universidade de Barcelona e diretor do Instituto Integrado de Neurociências. Então, eu queria dizer que é uma grande satisfação ter o Dr. Delson conosco para tratar, então, desse tema. Por favor, Delson, fique à vontade. Bom, obrigado, Murilo, pelas palavras. Eu quero agradecer o convite, agradecer o Oswaldo. Nós trabalhamos juntos, né, lá no Hospital das Clínicas, em Goiânia, aqui em Goiânia, já somos amigos há muito tempo, no entanto, portanto, a gente está bem tranquilo, né? E agradeço o convite e vamos tentar, nesse tempo aí, a gente discutir dois temas ao mesmo tempo, né? Dois temas hipercinéticos e tentar dar uma abordagem nisso aí. Podia inserir os slides, né? Como é que a gente faria aqui? Deixa eu ver aqui. Espera aí, só um minutinho. Espera um minutinho que eu estou tentando aqui. Tá. Tá compartilhando o vídeo aí, tá bom? Está perfeito. Isso. Como eu disse, muito obrigado pelo convite, né, pelo honroso convite. Obrigado, Oswaldo, obrigado, Murilo. E, como eu disse, eu vou compartilhar com vocês. Está passando aqui a tela. Só um minutinho aí, pessoal. Está dando um problema aqui na... Espera um pouquinho, eu vou pedir uma ajuda aqui. O que está acontecendo aqui? Bom, nesse decorrer da nossa apresentação, eu vou falar, apesar do tema ser de tremor essencial, basicamente, eu vou falar um pouco de tremor de uma forma geral, depois vou dar uma conotação de tremores essenciais, o diagnóstico, o tratamento, sobre as distonias e, finalmente, à luz das evidências, eu vou tentar comentar com vocês e discutir os critérios para a cirurgia. O tremor é uma oscilação rítmica de uma determinada parte do corpo decorrente de contrações síncronas alternantes de músculos antagonistas. Aqui, a palavra-chave aqui do conceito de tremor são oscilações rítmicas. O tremor ele comporta um transtorno do movimento que comporta de forma rítmica, e isso dá a ele essa
peculiaridade para você fazer o seu diagnóstico. Ele é o tremor, como um transtorno do movimento hipercinético, ele é o mais comum associado à distonia, e ele, com frequência, ele pode ter amplitudes irregulares e variadas quando acompanhado do tremor distônico. É o único momento que talvez ele tenha uma certa irregularidade de amplitude e frequência. É o movimento involuntário mais prevalente, maior prevalência, em torno de 300 a 400 casos por 100 mil habitantes, que faz dele o transtorno do movimento realmente mais frequente. Apesar que, assim das pernas inquietas, alguns estudos epidemiológicos demonstram estar tão quanto frequente ao tremor essencial. É o tremor essencial de uma forma geral, os tremores de uma forma geral. A classificação antiga do tremor era baseada na sua etiologia, na fenomenologia, na frequência e localização. Não que isso tenha mudado ao longo do tempo completamente, mas hoje nós temos uma classificação que é dividida em dois eixos, vamos dizer assim, uma classificação nova, a força-tarefa da Movimento de George, da sociedade, em que divide com as características clínicas do tremor, né, do ponto de vista clínico, que é um eixo 1, e o eixo 2, que ele é o eixo de acordo com as suas características etiológicas. Do ponto de vista clínico, a gente divide o tremor com as características da história do tremor, né, quando ele inicia a sua evolução temporal, os passados médicos que podem vir disso aí, a história familiar, que é importante, e se tem alguma sensibilidade a alguma droga ou ao álcool. Isso são os critérios clínicos que você acompanha, né? Nós sabemos, por exemplo, que o tremor essencial, ele, na sua grande maioria, por exemplo, começa com a idade em torno de 40, de 30 a 40 anos, a sua grande maioria. E outros tremores mais precocemente, né? Por exemplo, o tremor distônico, que é um tremor hoje, que é incorporado dentro da classificação, ele ocorre porque a distonia, na sua grande maioria, ocorre na forma mais precocemente um pouco. De acordo com a distribuição do corpo, nós vamos ver agora mesmo, se ele é ativado ou não por alguma condição, se ele está no repouso ou não, e de acordo com a sua frequência, nós vamos comentar ao longo da nossa palestra. Os sinais associados hoje também são muito importantes, coisa que no passado a gente não associava muito. Se ele está associado a doença sistêmica, algum sinal neurológico importante, ou sinais mais suaves, e até mesmo os sintomas não motores, como nós vamos ver daqui a pouco. E tem os critérios de laboratório, né? Tanto o estudo neurofisiológico, quanto de estrutura, e até mesmo exames funcionais de caráter com marcadores, né? E, por exemplo, o espectro DAT hoje, para diferenciá-lo, os tremores, de tremor parkinsoniano ou um tremor de ação, por exemplo. E os marcadores também laboratoriais, por exemplo, quando tem um tremor, você pode ter algum marcador laboratorial, doença de Wilson, por exemplo, a ceruloplasmina, etc., na neurocontrocitose, que nós temos a pesquisa de acantócitos, enfim, nós podemos ter, dentro dessa nova classificação, ela é mais ampla um pouco que antigamente, né? E do ponto de vista etiológico, é dividido em adquiridos e idiopáticos e familiares esporádicos e idiopáticos, e generalizado na definição quando vem de uma forma geral o tremor junto com outras patologias, com outras etiologias. Aqui nós temos a classificação do tremor, também, que ele é dividido em dois grandes grupos, né, que é o tremor de ativação, é o tremor de repouso e de ação, e há um erro nessa classificação que as pessoas sempre parecem um tremor de ação e colocam ele juntos com o tremor de cinético, postural e o tremor isométrico, que é um tremor mais raro. Mas o tremor de ação, o certo é você dividi-lo tanto durante o movimento que ele ocorre, né, ou na postura, que é o cinético ou postural. E esse cinético, ele também tem uma importância. Ele, quando é um tremor, por exemplo, simples, que é o tremor da prova índice-nariz, por exemplo, é um tremor que ele pode ocorrer de forma mais suave ou de forma mais branda, e o tremor intencional ele é um tremor mais amplo, e normalmente está muito associado ao tremor cerebelar. E tem o tremor de ação específica, por exemplo, durante a escrita, que é um tremor específico, que pode ocorrer tendo história familiar ou não, mas é um tremor de tarefa específica.
E o tremor postural pode ser posição dependente ou independente. Às vezes você muda a posição da mão, ele pode ser mais, você estende muito a mão, ele é proximal, é distal. Se você coloca ele mais próximo do corpo, as mãos é um tremor proximal. Então, toda essa característica é muito importante. E aí vem os vários, que eu não vou entrar muito em detalhes, várias síndromes, os tremores como síndrome, né? O que tem de novidade disso aqui? Por exemplo, existe atualmente o tremor de ação, que é esse aqui, o tremor essencial normal, e o tremor essencial plus, que vem junto com outras características que também nós vamos ver mais à frente, e tem atualmente o tremor focal mais específico, né, que é o tremor de voz, de cabeça, de mandíbula, enfim, que são tremores separados hoje, o tremor palatal, que são classificados como tremores focais, que quer dizer, houve uma maior dissecção dessas várias formas de tremor. E assim continua, né? Se tem algum sinal adicional, como eu disse, o tremor distônico, se ele está associado ao parkinsonismo, que pode associar em 30% dos casos, os tremores mistos, como o tremor de Holmes, que é um tremor típico hoje, aliás, o tremor de Holmes, que era chamado de mesencefálico ou rubral, essa nomenclatura foi retirada, porque ele não ocorre só nessa região, ele pode ocorrer com lesões em outros locais. Então, o termo mesencefálico e rubral já não é mais usado, que é uma coisa importante nesse aspecto. E o tremor funcional, que é um tremor que a gente está dentro da classificação, que é um tremor hoje, que era o antigo tremor psicogênico, que hoje usa o termo mais tremor funcional. Eu gosto desse aqui, é um resumo de toda a classificação, que fica fácil de você entender, né? São 4 grupos de tremor, né? Que é o tremor que é uma classificação antiga, mas que resume toda aquela classificação, que é o tremor de repouso, de ação, o tremor composto e o funcional, que é o antigo psicogênico, sendo que o tremor de repouso é típico do parkinsonismo, o tremor de ação, o principal representante dele é o tremor essencial, postural essencial, que é o mais frequente. Tem o tremor fisiológico, né? O tremor associado à distonia, que aí nós vamos fazer uma diferença que hoje tem o tremor associado à distonia e o tremor distônico. Isso aí, na classificação do ponto de vista clínico, tem importância para você abordar o diagnóstico dele. E o tremor tardio, que é frequente, muito frequente, no uso, após o uso crônico de medicamentos que possa levar ao tremor. O tremor cinético, o maior exemplo é o tremor cerebelar. O tremor de ação específico mais frequente é o tremor da escrita e da fala, né, que é o tremor de voz. O postural específico, nós temos o maior representante, é o tremor ortostático, né? O paciente, sua posição em pé, ele apresenta o tremor. E o tremor composto, que é o tremor de Holmes, antigo tremor mesencefálico, ou rubral, também chamado dessa forma. A frequência do tremor é muito importante. O tremor e a frequência dele é o que caracteriza muito a postura dele, né? A frequência, por exemplo, do tremor parkinsoniano é característico, é um tremor de predomínio de repouso. Nós vemos aqui, ele é mais predominante no repouso, de 4 a 6 Hz. Diferentemente do tremor essencial, que tem um tremor mais postural, ou tremor de ação mais postural e menos intencional, porque o mais frequente é o tremor cerebelar, que, inclusive, contrapondo ao tremor essencial, ele é um tremor de frequência mais lenta do que o habitual. Normalmente, o tremor cerebelar é associado a condições clínicas, né? O mais típico que nós temos, a condições secundárias, como a esclerose múltipla, por exemplo, que é um tremor relativamente frequente, que às vezes, inclusive, é debelado somente através de procedimento cirúrgico, né? Que é uma das indicações. Eu não vou discorrer sobre as causas secundárias de tremor, né? Desde as causas neurodegenerativas que podem apresentar tremor, né? Como a doença de Parkinson, que é o representante maior, como as doenças mais raras. Dentre elas, tem a ataxia espinocerebelar, que é muito importante, o tremor nessas várias ataxias. Hoje tem descrita mais de 40 tipos, né? Às vezes, na doença de Wilson, ele é um tremor em bater de asas bem típico, quando aparece num jovem, às vezes é um sinal de alerta que pode acontecer. Mas tem várias causas em que você pode estar fazendo associação com esse tremor. Tem as causas genéticas típicas, cromossomiais,
como a síndrome de Leigh. As infecções podem também apresentar, lembrando que as doenças desmielinizantes, principalmente a esclerose múltipla, pode dar um tremor, como eu disse anteriormente, cerebelar, de significância importante para o paciente. As neuropatias também periféricas são causas de tremor. E aqui nós temos esse que a gente chama muita atenção, que são as chamadas toxinas, né, que podem levar ao tremor. Dessas principais aqui, nós temos a alteração do mercúrio. Hoje menos, por conta daqui no período anterior aqui em Goiás, tinha muito garimpo, né? Então a intoxicação por mercúrio era muito comum nesse caso. Mas um grande grupo aqui seria as causas medicamentosas, né? No nosso meio, a automedicação, a medicação de uma forma geral, pode levar ao aparecimento ou à piora daquela pessoa que já tem o tremor. Os anticonvulsivantes, por exemplo, o valproato é o mais comum desses. As doenças, os neurolépticos também são importantes. Antidepressivos tricíclicos também são tremorigênicos, né? Abstinência alcoólica ou de droga, ou ela mesma diretamente, é muito importante. O lítio, eu lido muito em associação com psiquiatras, ele é muito comum também apresentar tremor nas doses, não precisa de ter doses tóxicas para que venha ter o tremor com ele. Outras circunstâncias que podem levar ao tremor são as causas secundárias, né? Desde o AVC isquêmico, hemorrágico, mesmo as neoplasias podem levar, e tem as causas que pioram o tremor, podem fazer ele aparecer ansiedade, estresse, fadiga, o trauma periférico pode levar ao tremor, e o HIV, que hoje é uma doença menos frequente. Aqui é um quadro para mostrar de forma resumida tudo isso que eu falei para vocês, e que é importante a gente estar atento a ele. Bom, em relação às características dos tremores, alguns tremores eles apresentam o tremor postural cinético segmentar isolado, ele é comum nos membros superiores, como vocês sabem, são os mais acometidos, mas ele pode acontecer o tremor cefálico, o tremor de voz, o tremor da língua, o tremor da face pode acontecer, e pode aparecer também tremor isolado da cabeça, que é um tremor específico, sim, sim, não, não, que é um outro tipo de tremor, que pode apresentar o tremor palatal, que antigamente chamava de mioclonia palatal, hoje não é usado mais, o termo é tremor palatal, eletrofisiologicamente foi definido isso. Já falei do tremor ortostático para vocês, e os tremores nas coexistências de algumas doenças. Nada impede que um paciente que tenha doença de Parkinson tenha coexistência de um tremor postural cinético. Aliás, como eu disse, 30% dos pacientes pode ter a coexistência dos dois tremores. Tem o tremor combinado também, que é o tremor com parkinsonismo e rigidez, que eu disse anteriormente. Tem o tremor de Holmes, que eu já comentei com vocês, e o tremor funcional, que a característica principal dele pode ser em qualquer posição, qualquer tipo de tremor, tanto de repouso quanto de ação. São tremores incongruentes, inconsistentes, quer dizer que a clínica não bate com o tipo de tremor, o ritmo, a frequência, a amplitude, por exemplo, muito alta, uma amplitude muito baixa. E as técnicas que nós usamos como distração para fazer com que o tremor desapareça, manobras de distração, por exemplo, movimenta o membro não afetado enquanto você observa o membro afetado, ou então a observação de longe dos pacientes para que a gente não tenha esse tipo de observe que o paciente não tem um tremor sendo observado por um enfermeiro, por um familiar, etc., pode também apresentar isso aí. Bom, aqui tem um conceito que eu quero que seja claro, que inclusive na hora de definir o tratamento é muito importante, que é o tremor associado à distonia, que é aquele que aparece no local diferente da distonia. Esse normalmente é um tremor unilateral, tá certo? Mas ele é mais acentuado em um lado, ele tem uma tendência, quando ele é bilateral, ele tem uma tendência assimétrica, é muito importante isso. E o tremor distônico, que é um tremor, que é uma outra característica de tremor, que é o próprio tremor junto com a distonia e não associado, ele aparece na parte afetada da distonia, o
Local diferente, esse na parte afetada. Isso é importante para o diagnóstico, até, por exemplo, estratégia cirúrgica, para saber se tem um componente distônico ou não para a escolha do alvo para vocês, por exemplo, isso é muito importante, né? Ele é frequente na distonia cervical, né, como no tremor cefálico associado, pode ter. Ele normalmente, que é o mais frequente, inclusive, como pode ter também o tremor associado à câimbra do escrivão, que é uma tarefa específica, são as duas situações mais frequentes que tem esse tremor distônico. E ele pode ser precedido, muitas vezes, o desenvolvimento de distonia antes, depois é que apresenta o tremor. Nós sabemos hoje que há uma relação muito próxima do tremor com a distonia. São os dois transtornos do movimento mais relacionados, vamos dizer assim. Bom, então agora nós vamos falar especificamente do tremor essencial, que seria, primeiramente, o que tinha sido pedido para nós na aula, né? Ele é o distúrbio do movimento mais frequente. A prevalência dele é de 1 a 5%, isso é variável de acordo com os estudos epidemiológicos, a acurácia de estudo. Mas tem uma característica que a maioria, em torno de 10% só, é que procuram os cuidados médicos. A sua grande maioria, ou por constrangimento, ou por o tremor não afetar muito a vida dele, esses pacientes não procuram ajuda médica. Então, às vezes, nós temos que perguntar ao paciente se ele apresenta um tremor dessa natureza ou não, quando ele vai por um outro motivo à consulta. E como eu disse para vocês, a síndrome das pernas inquietas é uma outra doença também que tem que ser impulsionada a pergunta ao paciente, que também é muito frequente. E por que eu estou falando isso? Porque são os dois transtornos do movimento que estão cabeça a cabeça ali, que é uma questão a ser resolvida, que são os mais frequentes. Tem estudos que mostram 10% de associação da síndrome das pernas inquietas com nesses estudos em relação aos transtornos do movimento. E tem aqueles que estudos menores, com 3%. Né? Então, é difícil a gente dizer que é mais ou menos assim a situação. Deixa eu ver aqui para passar. Bom, o tremor essencial é uma síndrome do tremor isolado da parte superior bilateralmente. Quer dizer, isso é importante. O tremor, para ser diagnosticado como tremor essencial, ele tem que ser um tremor isolado. Você não pode ter outro tipo de tremor que você pode descaracterizar na classificação desse tremor. É um tremor de ação dos membros, como nós vimos, mais postural, ele podendo ser cinético não intencional, porque ele aí já caracteriza mais por o lado cerebelar. Ele normalmente, nos conceitos, põe ele como simétrico, mas nem sempre isso ocorre. Tem que ter uma duração para você fazer o diagnóstico, se ele principalmente é esporádico, de pelo menos 3 anos, dentro desse critério, e com ou sem tremor em outros locais. Tremor de cabeça, voz e membros inferiores, hoje é classificado separadamente. Por que eu estou falando isso? Porque antigamente acreditava-se que esses tremores eram uma variante ou uma variação do tremor essencial. Não é bem assim. Ele é um tremor como um todo, esses tremores cefálicos, de voz e de membros inferiores, mas não é um tremor. Por exemplo, o tremor ortostático, por muitos anos, quando lá há 15 anos, 20 anos atrás, era considerado uma variação do tremor essencial. Não é. E não pode ter nenhum outro sinal neurológico associado, por exemplo, como a distonia, ataxia ou parkinsonismo. Então, você tem que afastar isso. E, atualmente, tem um conceito também de tremor essencial plus. O que seria isso? É um tremor com as características do tremor essencial, mas tem sinais neurológicos adicionais de significado incerto. Por exemplo, não é pouco comum, e vocês, na experiência clínica de vocês, o paciente ter uma marcha prejudicada. Olha, doutor, meu tremor piorou e eu estou mais desequilibrado um pouco para andar. Alterações de memórias ou outros sinais neurológicos cognitivos mais leves, como pode apresentar o cognitivos ou de outra natureza, que não se encaixam em uma doença ou uma síndrome que pode apresentar nesses pacientes. O critério de exclusão são aqueles que eu já adiantei para vocês, tanto para o tremor essencial quanto para o tremor plus. É o tremor focais de voz, cabeça, tremor ortostático com frequência menor do que 12 Hz, tremores específicos da tarefa bipostural têm que ser afastados, e tremor de início súbito com uma deterioração gradual. Tem que ter muito cuidado, porque
aí você tem que achar uma causa secundária para esse tremor. E o que seriam, então, os critérios, de uma forma geral, para o diagnóstico do tremor? História de tremor recorrente ou constante nas extremidades ou cefálico, que isso aqui foi tirado recentemente, porque aí, quando tem os dois juntos, pode ter o balanço da cabeça, que não é considerado tremor cefálico. Tremor postural ou cinético em extremidades ou cefálico, da mesma forma, com o componente intencional, a ausência de doença neurológica ou sistêmica, por exemplo, a ausência de neuropatias, a ausência de alterações metabólicas, urêmicas, por exemplo, ou qualquer outra natureza, que possa associar ao tremor, tem que ser afastado. Não esteja nenhuma droga de caráter tremorigênico, aquelas drogas que eu comentei com vocês anteriormente, né? Antidepressivo tricíclico, etc., que são drogas tremorigênicas, o lítio, por exemplo. A história familiar reforça o diagnóstico, nós sabemos disso. E o diagnóstico, quando tem essa sintomatologia, é clássica, mas 20% desses casos podem tornar difícil. Seria quando o paciente ele tem doença de Parkinson associada com tremor essencial. Nada impede também essa relação. Inclusive, está sendo elaborado atualmente por trabalhos a possibilidade de ter o tremor essencial como fator de risco para o tremor, para a doença de Parkinson, na forma do idoso. Pessoas acima de 75, 80 anos podem começar como se fosse um tremor essencial, mas com sinais parkinsonianos associados. E a importância disso tudo é prognóstico, tratamento que você vai inserir ao paciente em você fazer o diagnóstico adequado. Aqui nós temos um caso, né, de tremor essencial, vou mostrar rapidamente para vocês. É um tremor, as duas mãos, né, tremor fino que ele está mostrando, tem o tremor tanto postural quanto o tremor de ação cinético. Bilateralmente, nesse caso, ele é um tremor quase um tremor de natureza simétrica, um pouco mais à esquerda, que eu falei para vocês, um tremor essencial, e aqui tem um paciente com tremor de repouso. Eu sei que tem residentes, para ver bem leve, esse paciente tem um caso de tremor. Bom, o tratamento do tremor, tentar encontrar e excluir a causa do tremor, isso é importantíssimo, nós vimos isso anteriormente. Realmente temos que tratar o tremor, essa é uma coisa importante. O tratamento do tremor, de uma forma geral, é uma pergunta que você faz ao paciente. Depois de você fazer o diagnóstico, a pergunta é: esse tremor interfere na sua vida diária ou laboral? Então, o tratamento é decidido baseado nisso. Muitas vezes você fala: olha, esse tremor seu pode evoluir com a idade, você vai tratá-lo, a hora que ele começar a te incomodar, atrapalhar na sua vida, e você pode voltar ao consultório para nós podermos tratá-lo. Então, nem todos são tratados ao mesmo tempo. Identificar o tipo de tremor, né? E classificar esse tremor. Aquela classificação que nós comentamos anteriormente é muito importante. Toxina botulínica, naqueles tremores não responsivos, porque o tremor de mãos responde muito bem ao tratamento medicamentoso. Mas o tremor cefálico, por exemplo, é um tremor que não responde adequadamente ao tratamento medicamentoso, o tremor de voz. Aí está indicado, né, o tremor, nesse caso, a toxina botulínica. E a cirurgia nos casos de tremor intratável. Aqui nós temos um grupo de medicações que são usadas para o tremor, né, sendo que os dois principais é o propanolol e a primidona, né, para o tremor de mãos. E aqui tem uma lista de tremores de acordo com o local. Na verdade, essa lista, que é uma lista antiga que foi feita pelo serviço do Destro, ele não é ela não é uma lista que nem sempre funciona de forma direta. Tremor, por exemplo, o tremor do tronco, por exemplo, com clonazepam, isso nem é totalmente plausível. Muitas vezes uma outra droga pode funcionar, sendo que você primeiro tem que tentar as drogas de primeira linha. As duas drogas de primeira linha, o propanolol e a primidona. E aí nós temos as outras drogas, né, que seria os inibidores da anidrase carbônica, a cetazolamida, que nós temos aqui no nosso meio, o topiramato. O problema dele é a questão que ele dá muito problema cognitivo, porque precisa de altas doses de 200 a 400 miligramas para controlar o tremor. A gabapentina ela pode ser usada,
também pelo tremor, principalmente quando associada à neuropatia. E os inibidores do canal de cálcio, nos pacientes jovens, às vezes você pode usar a flunarizina, lembrando que são drogas que podem bloquear a dopamina e levar ao parkinsonismo. A clozapina é uma droga que muitas vezes é usada e os derivados da xantina podem ser usados, apesar da teofilina ter casos de asmáticos que pioram o tremor. Aqui nós temos um caso de tremor distônico, bem típico, que é um tremor que tem, o paciente tem uma distonia, um tremor de ação cefálico, não responsivo ao tratamento medicamentoso. Isso aqui antes e aqui depois da toxina botulínica, que é a outra situação em que você pode usar para esses pacientes quando não responde ao tratamento medicamentoso. Quais seriam as sugestões para entrar para o tratamento do tumor, do tremor? Primeiro, propanolol ou um outro beta-bloqueador, sendo que, na verdade, isso é uma teimosia que a gente tem com os cardiologistas. Não, ele está tomando atenolol, não precisa. Não, a droga mais efetiva é o propanolol, e a segunda é o metoprolol. São os dois que realmente respondem ao tremor, sendo que o propanolol é superior ao metoprolol. Os outros são pífio, a situação de resposta. E a primidona? Aí vai depender da idade, fatores adjuvantes, etc., para esse tratamento. O propanolol se inicia com uma dose de 80 miligramas, podendo chegar até 240, 320 miligramas por dia, também de acordo com a avaliação dos pacientes. A primidona, acima de 250 miligramas, dificilmente ela responde. Você pode chegar até 500, 750 miligramas, que alguns casos respondem. E as outras drogas que eu falei para vocês, de segunda linha, principalmente a gabapentina e o topiramate, a toxina botulínica, e o tratamento cirúrgico, eu vou comentar as evidências daqui a pouco, que é a terceira parte da aula, que é a talomotomia, e atualmente tem a ultrassom focado, que é um tratamento também que você pode tomar a mão, e a estimulação talâmica profunda nos casos intratáveis, não responsivos a tratamento, ou que tem efeitos colaterais indesejáveis a ponto de você não conseguir controlar o tremor. E eles são extremamente debilitantes ou interfiram na vida do paciente. Bom, a distonia, os distúrbios do movimento na distonia é caracterizado por contrações musculares sustentadas, a palavra sustentada aqui é importante para o conceito, ou intermitente, ela tem que ser uma contração mantida, né, que a gente fala, causada por movimentos e posturas anormais e frequentemente repetitivos, podendo ou não apresentar tremor associado, como nós vimos anteriormente. É um conceito moderno e que ela pode difundir, que é o fenômeno de overflowing que pode ocorrer. Ela foi descrita por Oppenheim em 1911, né, vocês já sabem disso. A distonia, ela tem uma frequência variável, sendo que a mais frequente é a distonia focal, a cervical é a mais comum, seguida da generalizada, a segmentar e a multifocal. Bom, quando nós estamos diante de uma distonia, a primeira coisa que nós temos que ver é se essa distonia, nós estamos diante de uma distonia mesmo. Aí vamos ver o exame dos pacientes, a história dos exames, delinear qual síndrome, de acordo com a idade, a parte do corpo afetada, e se tem alguma alteração relevante que caracteriza clinicamente, para a gente tentar considerar alguma etiologia, né? Ou se ela é idiopática, ou adquirida, ou se ela é genética. E, para isso, nós temos uma evolução da classificação dessas distonias. A primeira classificação, eu não vou comentar aqui, foi em 1976. Essa classificação depois evoluiu ela para 88, depois ela veio com Bresman em 2004, e atualmente nós temos uma classificação que foi apresentada em 2011 na Força Tarefa, coordenada pelo professor Albanese, lá da Itália, e que em 2013 ela teve algum ajuste, que caracteriza em 3 grupos: a primária, a aerodegenerativa e a secundária. E aqui nós temos também, ela foi dividida em eixos, né? Nós temos um eixo clínico e um eixo etiológico. O eixo clínico, nós vamos ver a idade de início dessa distonia, a distribuição corporal, que é muito importante, né? Sendo que, distribuição corporal, nós temos a focal, que é uma região isolada do corpo, a segmentar em 2 ou mais regiões contíguas do corpo. Por exemplo, você tem uma distonia cervical contígua com o braço,
Ou a síndrome de Meiji, por exemplo, que você tem blefaroespasmo associado à distonia oromandibular. A multifocal seria equidistante, o indivíduo que tem em partes não contíguas, ele, por exemplo, tem uma distonia cervical na mão e tem uma, desculpa, nos braços ou na mão e tem no pé, tem um blefaroespasmo associado a uma distonia do membro superior. Elas não são contíguas, né? A hemidistonia é metade do corpo e é generalizada é quando você tem uma distonia do tronco mais duas outras partes. Normalmente tem uma distonia do membro inferior associada a uma distonia axial com a terceira parte do corpo, ou membro superior ou face. O padrão temporal é importante, fatores associados é importante, se ela é isolada ou combinada, a classificação antiga não tinha isso. Se tem alguma doença associada, ou hereditária, ou do sistema nervoso, ou idiopática. Essa classificação de idade nisso, pessoal, é importante. Por quê? Aqui não fala sobre isso, mas essa divisão dela é importante no sentido que, na divisão de 2013, colocou-se que pacientes acima de 25, 30 anos, dificilmente a distonia ela evolui para uma outra parte do corpo. Se ela aparece antes dos 25 anos, ela pode ter uma chance de 1/3 dos casos desenvolver para outra parte do corpo. Isso é importante do ponto de vista de você fazer sua estratégia terapêutica para esses casos, né? E você, lógico, pela distribuição corporal, você fazer o plano terapêutico também, que nós vamos ver daqui a pouco. Aqui está a classificação, eu não vou comentar há várias distribuições dela, que você tem, se ela é persistente ou não, isso aqui é de um livro que nós fizemos, até as causas etiológicas. Focar aqui, acho que para cirurgia é muito importante, se ela é uma distonia, qual tipo de distonia que nós temos para focar no tratamento, do ponto de vista da distribuição corporal, como eu disse, o padrão e o curso dela estática ou progressiva é importante também, ou se ela é uma distonia combinada ou isolada, como nós vamos ver, isso é importante para o tratamento cirúrgico. E aqui os vários aspectos imbricados desta distonia, você vai previamente fazer o diagnóstico sindrômico, associando esses vários aspectos que nós comentamos de associação para saber se nós estamos diante de uma distonia, que é o diagnóstico isolado, que era previamente primário, ou combinado para você programar a cirurgia, que nós vamos saber agora mesmo. Não vou comentar sobre a genética, só quero fazer alusão aqui, a distonia 17 foi descrita por uma colega nossa, que está dentro da classificação, que é a Sara Camargo, lá da Universidade Federal de Minas Gerais, que é um trabalho brasileiro, e eu queria destacar isso aqui. As várias doenças que podem levar à distonia são inúmeras, eu não vou comentar aqui, só estou colocando para vocês verem que é uma coisa complexa, e atualmente uma coisa que está muito em moda, mas porque realmente evoluiu, é a distonia causada pelas doenças autoimunes, ou encefalites autoimunes. Tem várias delas, aqui está tampado aqui com o nome, em que é a distonia causada, e dessas aqui, caracterizar a NMDA, que é uma importante distonia, anticorpo anti-NMDA, e do GAD, que pode ser acompanhada com a síndrome do homem rígido, nesses aspectos aí. Bom, nós temos as distonias focais, né, que é a primeira classificação, que é a distonia cervical, a de membro oromandibular, tem a distonia laríngea, a distonia de ação específica e o blefaroespasmo. A forma mais prevalente de distonia é a cervical, que é caracterizada pela hiperatividade dos músculos do crânio, principalmente do pescoço, que movimenta a cabeça, e pode apresentar movimentos de forma combinada, na sua grande maioria, acima da metade dos casos. Essa classificação aqui também foi mudada recentemente, que é a distonia cervical, que era o torcicolo, laterocólise, retrocólise, enterocólise, como vocês veem na figura com seus respectivos músculos. Atualmente, nós temos a classificação que é o anterocaput versus anterocólise, ou seja, é quando há envolvimento mais do pescoço ou mais da cabeça. Então, você tem que fazer a contraposição tanto do antro ou retrocólise para você fazer o diagnóstico agora do ponto de vista fenomenológico dessa doença. Aqui uma figura que mostra isso aqui bem, eu não vou comentar muito também, mas para nós que fazemos aplicação de toxina botulínica é importante, e talvez
à medida que tiver casos cirúrgicos de distonia cervical, saber se alguma dessas pode responder melhor ao tratamento cirúrgico ou não. Mas o que fica gravado para vocês, e que a combinação atual agora é a relação do movimento com o pescoço ou com a base da cabeça. Então, aí divide em dois grupos. O grupo Colles, que é esse de cima, que é o retrocolles, o antrocolles e as outras formas, lateroshift, que é a lateralização da cabeça, ou anteroshift, que é para frente, né? Que é o pescoço de ganso, que a gente chama, que poderia levar, que é o deslocamento da cabeça para frente. Aqui dá para ver bem essa diferença aqui, ó, que é o lateral shift joga a cabeça no eixo lateral e o antero shift joga para frente. E aqui, diferentemente, é a cabeça que roda e aqui mais o pescoço que roda. Aqui nós temos o caso típico, esses são dois casos, do CAPT de dois pacientes nossos e do Colles, né? Aqui está bem típico que aqui tem mais uma rotação da cabeça e aqui mais a rotação do pescoço. São dois tipos de distonias cervicais. Aqui são distonias do membro, né? Membros superiores, distonia dos pés, que é bem típica a distonia do pé. Uma distonia do pé importante ocorre, que é a distonia matutina, por exemplo, do parkinsoniano, né? Que é muito comum. Tem as distonias também, tarefas específicas, a câimbra do escrivão, etc., dos esportistas, dos músicos. Aqui nós temos as várias posições da câimbra do escrivão, né, em apreensão da mão, em extensão da... Você vê que aqui é bem complexo, ela é mais simples essa daqui, aqui mais um pouco complexa, essa é totalmente complexa. Tem a distonia na mão, a extensão do punho, mas tem do cotovelo e do ombro aqui em cima também. Aqui é do músculo, nós temos várias formas, e mostrar um caso aqui para vocês, achei interessante, que é esse paciente nosso que tem uma distonia, ele era da orquestra aqui de Goiás, e ele tem uma distonia na embocadura do trombone dele, ele não consegue tocar. Bom, as distonias segmentares, nós já comentamos antes, né, depende se a associação da face dos olhos, por exemplo, com a distonia oromandibular, síndrome de Meniere's. Se é cranial, tem crânio e pescoço, por exemplo. Axial, pescoço e tronco. E se tiver associado mais ao braço ou mais ao crural, pode ocorrer a braquial ou crural associado a uma posição do tronco. O tronco sempre está envolvido quando é na parte inferior, não cranial, e faz disso a distonia axial em boa parte dos casos. Essa aqui é uma distonia muito interessante, ela tem um blefaroespasmo, ela tem uma distonia da boca, portanto, ela tem um mês, mas ela tem também a distonia cervical. Então, ela tem uma tripla distonia segmentar cranial. É um caso mais raro. Aqui nós temos um caso de uma distonia causada tardia, né? O paciente tem uma distonia axial do pescoço e do tronco e a rotação dos membros. Aqui nós temos um caso semelhante com a síndrome de Pisa, né? E esse aqui mais complexo ainda, com a rotação extrema da cabeça e do tronco, promovendo uma escoliose do paciente. Aqui nós temos uma distonia de dois irmãos com Hahn-Dorff-Spatz, né, que é a pantoquinase atualmente, a gente não usa esse termo aqui mais, por causa que eles eram nazistas e faziam estudos nesse sentido. Nós temos uma de abertura e outra de fechamento, no mesmo, né, na mesma família. São dois irmãos que têm distonia oromandibular de formas diferentes. Aqui é uma distonia generalizada, em que o paciente ela apresenta uma distonia dos membros, a distonia axial e cervical, em 3 segmentos. Bom, e tem os sintomas não motores da distonia, né, que deve ser levado em consideração hoje, como comorbidade importante, né, que são alterações de dor, ansiedade, depressão, síndrome das pernas inquietas, tem relatos, insônia, sonolência diurna, alguns têm desequilíbrio, moldando até um pouco de ataxia, e os distúrbios cognitivos que eles relatam disso aí. Bom, o tratamento da distonia ela é um tratamento importante em várias drogas, mas é interessante, hoje quase não usamos mais os neurolépticos típicos, né? Usamos mais os neurolépticos atípicos, que podemos usar principalmente a clozapina e a quetiapina, são as drogas mais importantes. Desses aqui, os típicos, que são o depletor, que é a tetrabenazina, nós usamos
para distonia tardia, é o mais frequente. Os outros menos, porque eles podem piorar a distonia. Nós temos os anticolinérgicos, que de longe são os mais usados e os mais efetivos, principalmente o triexfenidil, que pode ser usado em doses, em criança é mais suportável, doses grandes, né? No adulto é mais lento a introdução, mas são as drogas mais usadas. A levodopa, nos casos, a levodopa é responsiva, é muito importante, e temos outras drogas. Aqui, assim, destacar o baclofeno, que a gente usa muito, os benzodiazepínicos também a gente usa muito, principalmente o clonazepam e o lorazepam. Em alguns casos de distonias que a gente chama de que são acompanhadas de paroxismo, pode responder bem aos anticonvulsivantes, as distonias paroxísticas, né? E relaxantes musculares quando acompanhados de dor. Alguns trabalhos recentes mostram atividade boa com o levetiracetam ou a zonizamida, que não tem no nosso meio, mas o levetiracetam nós temos aqui no nosso meio. E o tratamento com a toxina botulínica, que é um tratamento para distonia focal, que é o mais eficaz e o mais seguro para esses casos de distonia, e foi um grande avanço. Eu vivi a época antes da distonia e da toxina botulínica e depois dela, né? Nós tivemos essa oportunidade. Atualmente, algumas drogas novas estão sendo lançadas, um estudo muito canabidiol está servindo para tudo, né? Inclusive tem estudos para distonia ou para doenças hipercinéticas, mas aqui destacar a deutatetrabenazina, que é uma droga cara lá ainda, que foi lançada nos Estados Unidos, aprovada pelo FDA, e a valbenazina, que são duas drogas que devem chegar no nosso mercado posteriormente, mas talvez com preço muito alto e inacessível, né? Mas poderia ser usada muito para discinesias e as distonias tardias, por exemplo. Tem casos específicos de doenças que você pode tratar o fator causal, por exemplo, a doença de Wilson, que você pode remover através do tratamento da quelação do ferro, né, com o zinco, sulfato de zinco, ou com a penicilamida, que você pode usar, destacando algumas aqui. Distonias associadas à ataxia por deficiência de vitamina E, a deficiência de coenzima 10, quer dizer, tem algumas coisas hoje que estão sendo usadas especificamente para algumas situações que têm a distonia, que é o tratamento que a gente chama de alvo específico, né? Inclusive, doenças que podem ter distonia associada com alterações metabólicas de doença de Niemann-Pick. Hoje nós temos a tipo C, e nós temos a droga que atua para desviar a lipofuscinose, o ciclo, e levar a melhora do quadro distônico desses pacientes. Aqui eu não vou comentar sobre os tipos de toxina botulínica, né? Que nós temos o tratamento adequado, mas, interessantemente, aqui começam já os nossos problemas no tratamento da distonia. Nós vamos começar a falar agora, daqui a pouco. Você pode olhar que mesmo a toxina botulínica, que é um tratamento que foi um grande avanço, vários níveis de evidências para a distonia nível B. Quer dizer, então, se isso é complicado, que é uma droga efetiva, que a gente sabe que é segura, imagine as outras formas de tratamento e o árido terreno que nós temos para tratar a distonia, né? Aqui, para vocês verem, aquelas drogas todas que eu comentei com vocês, isso aqui é um levantamento que eu mostrei para vocês em um livro nosso, que agora o departamento científico nosso da academia, em 2017, fizemos um levantamento para fazer um consenso, né, em relação ao tratamento das distonias e das doenças hipercinéticas. Não tem nem drogas que são importantes, que são de nível, por exemplo, de classe 1 para o tratamento, apesar de ser responsivas. A melhor droga para distonia que nós temos, de forma geral, o triexfenidil, é classe 2. A levodopa responsiva, que eu, na minha opinião, é uma droga extremamente efetiva para os casos responsivos, elas, nos estudos, tem casos isolados, não tem grupo controle para elas, é considerado classe 4. E assim por diante, vai as várias drogas que nós comentamos nesse sentido. Tem essa droga, que é a zonizamida, que saiu para distonia mioclônica atualmente, mais recentemente, nos últimos 3 anos, e o estudo dela mostrou classe 1, porque ela controla a distonia mioclônica. Delcio, Oi. Irmão, nós estamos no limite do tempo. Você consegue concluir em 5 minutos?
Concluo, pode deixar. A distonia focal, então, nós temos um tratamento basicamente com anticolinérgico, né? Os sintomas mais graves, a gente pode combinar drogas, e o tratamento cirúrgico, que aí vocês vão comentar a melhor forma de tratar, né? A talomotomia, a palidotomia, ultrassom focal, para esses casos, que atualmente é uma situação que pode ser vista, e a cirurgia periférica mais difícil. A distonia do tratamento da criança, a levodopa tem que ser testada. Eu estou falando isso porque ela tem que ser testada no adulto jovem, na criança, que pode ser responsivo, ou as outras drogas, sendo que a distonia focal nós já comentamos. Com relação à cirurgia, eu vou terminar brevemente, Oswaldo. Os critérios da indicação, as que eu já comentei ao longo do processo. Ela é não tratável com medicamento, não responsiva, né, ou refratária, ou que tem efeitos colaterais impeditivos, né, que são os principais critérios. Ou que o paciente possa ser discutido com ele a escolha do tratamento cirúrgico ser viável. E aqui nós temos, o que eu falei para vocês, que é o tratamento da distonia e outras hipercinesias, que nós fizemos pela academia, para o tratamento cirúrgico. Interessante que as distonias primárias, como vocês sabem, que é a distonia isolada, que pode ser sem ser as secundárias, né, ou antiga, que na classificação agora as adquiridas, os casos refratários ao tratamento medicamentoso da toxina botulínica, tem nível A e classe 1, quer dizer, é a grande indicação para a cirurgia. A distonia tardia, nível U, quer dizer, é bem mais distante, apesar que tem respostas isoladas nos trabalhos, boas respostas ao tratamento cirúrgico. Os casos refratários ao tratamento clínico na forma secundária, nível C, e que isso corresponde ao que a gente vê mesmo, né? E tem as distonias hereditárias, que muitas delas são classe 1, como mostrou anteriormente, vocês veem aqui. A DYT1, né, que é a forma de Oppenheim, a segmentar genética também, mas, por exemplo, a DYT1, que é uma que a gente pensava que ia responder bem, é nível 4, é classe 4, e não responde tão bem, né? Os alvos eu não vou discutir aqui, que vocês devem fazer isso posteriormente, né? E a distonia cervical, para as formas, principalmente, tem um trabalho do Volkmann mostrando que é um trabalho consistente que pode responder o globo pálido interno na distonia cervical. E núcleo subtalâmico ainda está em estudo e vocês também podem discutir isso aí, ou naqueles casos associados, que é tudo nível 3 ou 4, com pouca evidência. A palidotomia, por que eu coloquei esse slide? Esse é um trabalho novo, de 2020 agora, mostrando que ela é efetiva. E aqui no nosso meio, pelos custos que o DBS representa, eu achei importante colocar isso aí. Apesar de ter a chance de ter efeitos colaterais importantes, ela é uma forma eficaz para o tratamento da distonia. E é uma alternativa viável para esse tratamento, principalmente se tem alguma contraindicação para o DBS, ou se tem alguma alteração de sintomas que ele já tenha, por exemplo, com a própria distonia, vai ter alteração da fala, por exemplo. Esse quadro aqui, para mim, ele mata mais ou menos tudo que a gente vai falar sobre distonia. Distonia isolada versus distonia combinada é importante. Por exemplo, a distonia isolada do gen TOR1H responde muito melhor ao trabalho de Monte que um TAP1. E isso aqui é importante porque os estudos genéticos têm que ser resolvidos, têm que ser realizados de agora para frente para mostrar a melhor indicação, mesmo nas formas genéticas. Por exemplo, a distonia combinada da mioclonia do gen SCGE responde muito, e ligado ao X, parkinsonismo ligado ao X, responde, sendo combinada, melhor que a distonia de início rápido, por exemplo. A distonia idiopática versus adquirida, nem se fala, a idiopática responde melhor. A adquirida, a distonia tardia, responde melhor, por exemplo, que as distonias ligadas à paralisia cerebral. E uma coisa importante na indicação, que distonia que tem postura fixa responde bem pior do que as distonias com pacientes que têm mobilidade, assim como as de curta duração respondem melhor em relação às de longa duração. Os jovens respondem melhor naqueles de maior idade. E as comorbidades também são importantes, tanto para contraindicar a cirurgia, como para o risco da cirurgia funcionar menos, principalmente aquelas psiquiátricas com risco cirúrgico, né? Quadros demenciais,
tendo associação de espasticidade é difícil e de ataxia também, que não respondem bem. Aqui tem os vários tipos de cirurgia, Oswaldo e Murilo, eu não sei se cabe comentar, se vocês vão falar isso, mas o nível de evidência também, de acordo com o alvo, inclusive não só do tremor essencial, o melhor nível de evidência que tem surgido recentemente, de efetividade, seria o ultrassom focado, que a gente pode discutir aí, ou a própria talomotomia, que está entre um e outro. O Gamma Knife menos, mas o ultrassom focado parece que está ganhando espaço nisso aí. Aqui nós temos os vários tipos, com nível de classe de evidência pouca também. Aqui são vários trabalhos que eu coloquei, classe 2 a 4, não tem nenhum classe 1. As medicações, no futuro, podem ter várias medicações, tanto toxina botulínica ou medicações que estão sendo desenvolvidas especificamente para o tratamento da distonia. O tratamento futuro, do ponto de vista cirúrgico, novos alvos são importantes. As formas de bateria, sabemos que o pálido consome muito, a distonia consome muito, talvez remodelações da bateria que tem sido tentado, ou pode melhorar a duração desses procedimentos, com eletrodos multidirecionais. A neuroreabilitação não invasiva, como a estimulação magnética transcraniana, tem vários trabalhos mostrando que poderia ter uma efetividade, ou mesmo o TDCS, que é de estimulação contínua. A neuroreabilitação com retreinamento para a câimbra do escrivão, para distonia do músico também, é um trabalho que a gente tem procurado fazer para os pacientes de forma específica. E, concluindo, o diagnóstico preciso, de acordo com a classificação, é muito importante, tanto para os tremores quanto a distonia. A avaliação tem que ser individualizada, vocês viram que, inclusive, é individualizada tanto clinicamente, como eu acho que a coisa vai caminhar para a avaliação eletrofisiológica e principalmente genética, para descobrir quais as formas que realmente respondem melhor. O tratamento da toxina botulínica é eficaz e seguro nas distonias focais e segmentar. O tratamento tanto medicamentoso cirúrgico ainda não preenche os níveis de evidências mais satisfatórios que nós gostaríamos, né? E a indicação cirúrgica, evidentemente, é avaliar prós e contras com base nas evidências. Por isso que eu coloquei muita evidência para vocês. E, como nós sabemos, a abordagem multiprofissional é muito importante para duas doenças tão áridas, principalmente a distonia, eu considero um campo muito árido ainda e muito aberto para estudos e para respostas terapêuticas para o futuro. Quero agradecer, obrigado, desculpa eu ter passado um pouco tempo, mas são dois temas em um, praticamente eu tive 20 minutos para dois temas, né? Então, obrigado de qualquer forma. Eu não sei se foi 20 minutos ou 30 minutos, eu não sei qual foi realmente isso aí. Obrigado, viu, Oswaldo? Obrigado, Murilo. Estou disponível a perguntas e comentários. Excelente, Delson. Muito didático. Já está recebendo ali os parabéns ali no nosso bate-papo. É um tema bastante amplo, porque são diversos tipos de movimentos involuntários com etiologias diferentes. A gente tem um tempo aqui para perguntas e a gente já Você tem quer que eu algumas interrompa aqui. o compartilhamento da tela para ficar melhor? Isso, você pode interromper que fica melhor a gente... Tá ótimo. Isso, aí, perfeito. Ficamos todo mundo aberto, né? Ótimo. Foi muito didática e com certeza vai ajudar muito aí, porque nós vamos ter agora aulas de tratamento cirúrgico propriamente, tanto do tremor essencial quanto das distonias. Eu já vou fazer alguma pergunta aqui do bate-papo e passar depois para o Oswaldo e para o Daniel, que está conosco, o Daniel Almeida. Eu queria que você falasse um pouquinho da cãibra do escrivão, como você trata e como você vê o prognóstico desses pacientes. Olha, eu particularmente assim, acho a cãibra do escrivão uma doença difícil de tratamento, porque ela não responde ao tratamento medicamentoso e, quando faz, às custas de muito efeito colateral com altas doses. O tratamento com a toxina botulínica, eu tenho uma experiência muito grande em relação a isso, e também a melhora
é muito relativo em relação à fraqueza da mão. O paciente, às vezes, ele tem muita dificuldade. Ele melhora a câimbra do escrivão, mas uma parte deles, eu diria 50%, acha que consegue tocar a atividade manual dele com o tempo, né? E outra parte acha que a fraqueza, contrapondo a melhora, não vale a pena. Então, eu acho que é um campo a ser pesquisado. O que a gente tem, quando eu falei de neuroreabilitação no futuro, aqui em Goiás, inclusive, nós estamos programando para aumentar, para tentarmos fazer aqui na escola de música, que é uma distonia de ação específica do músico, é um programa que chama Retreinamento, é um programa que foi desenvolvido pelo Faria, lá em Sevilha, e atualmente está em Toronto. E que, na verdade, usa o indivíduo, que, no caso, o músico, para colocá-lo diante do problema e contrapor a sua atenção. Nesse caso, o retreinamento é específico para a distonia do músico. E acho que nós vamos ter bons resultados aqui. Nós vamos levar o ambulatório lá para dentro da escola de arte, porque eles não vêm até a nossa faculdade devido aos vários constrangimentos da orquestra, etc. Então, é complexo. Isso ocorre em todo o mundo, essa complexidade. Estou falando isso aqui à parte, por quê? Porque eu acho que o grande caminho para a câimbra do escrivão é o treinamento, é o retreinamento para ele, e a gente está tendo, viu, Murilo, aqui, respostas com estimulação magnética transcraniana, associada à fisioterapia com retreinamento. Eu, com cirurgia, nós não temos muita experiência. O Oswaldo, talvez, apesar que nós compartilhamos as nossas experiências, eu e o Oswaldo aqui, que a gente trabalha junto e tudo, ele é o chefe da neurocirurgia lá da cadeira, lá da faculdade, e também no sistema privado. Nós trabalhamos juntos. Então, eu não sei, talvez vocês possam responder. Eu vou, assim, do ponto de vista meu, pessoal prático. Foi mais do ponto de vista clínico mesmo a pergunta. Clínico, a pergunta clínica é o seguinte: alguns casos respondem à toxina botulínica em doses menores do que o preconizado, com cuidado. Eu não uso eletroneuromiografia, mas tem colegas que usam, mas os pacientes, eu já até mandei, quando comparam para eles, não fazem diferença, porque eles acham que quando piora, piora com os dois, por causa do transbordamento da toxina, são músculos muito pequenos, e porque você precisa da mão para trabalhar. Maravilha, ótimo. O Luiz Severo, ele faz a seguinte pergunta: o uso da toxina botulínica no tremor essencial se faz como? Como eu escolho o grupamento muscular em si para aplicação e a dose utilizada? Aí uma pergunta que cada caso é um caso, né? O tratamento, o tremor essencial, ele é um tremor normalmente de flexão e extensão, diferente do tremor parkinsiano de repouso, que ele é mais em pronação e abdução, né? Ele faz esse movimento. Então, o que a gente tenta? A gente tenta diminuir o que a gente chama de microdose da musculatura extensora e flexora, que também tem o mesmo problema da câimbra do escrivão, as custas de fraqueza, às vezes. Então, isso tem que ser dosado. A primeira, às vezes, pode passar ou faltar a quantidade de dose, e isso é variável, né? Os músculos extensores e flexores, eles comportam, na tipo A, de 50 a 150 unidades, tipo A, que é o Botox de 100 unidades, ou Xiaomi, e na Dispor pode ser de 100 até 300 unidades, e vai depender de cada caso, né? De acordo com a intensidade do volume muscular. Quer dizer, uma senhora que tem um braço fininho, ou uma mulher, é como no pescoço, dá mais efeito colateral, porque difunde mais a medicação, diferente de uma pessoa que faz musculação, de um atleta, etc., né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu posso falar as características do tremor para você selecionar os músculos. E a dose é de acordo com o volume e intensidade, né, do fenômeno. Perfeito. Eu acho que eu vou passar para o Oswaldo e depois para o Daniel, e tem mais algumas perguntas aqui no bate-papo. Delson, em relação a um conceito inicial, né, que tremor é um transtorno de movimento rítmico, né,
levado Uhum. por contração de músculos agonistas e contração alternada de músculos agonistas e antagonistas. Mas tem uma exceção, né? Que o próprio tremor essencial, ele é dito como se fosse uma co-contração de músculos agonistas e antagonistas, ao invés de uma contração alternada. E por isso, talvez, essa altíssima frequência. Você queria comentar alguma coisa a respeito desse fenômeno isolado? Não, o que que eu acho? Eu acho o seguinte, que o tremor é essencial. Você quer que comenta a parte neurofisiológica, Oswaldo? Eu não entendi bem a pergunta. Porque tremor é contração alternante de músculos antagonistas. Uhum. Mas no tremor essencial, é dito que há uma co-contração de músculos agonistas e antagonistas. Então, essa contração seria simultânea e que isso geraria, talvez, essa frequência alta desse tremor em relação aos demais. Eu nunca entendi muito bem esse conceito. É um conceito clássico, mas eu nunca entendi ele muito bem. Porque a co-contração, já que ele é geralmente em flexão e extensão, por exemplo. Né? Mas Eu todos são. mesmo O outro, o tremor também, que é postural, que não é essencial, assimétrico, ele também tem essa mesma característica. O que muda, Oswaldo, por exemplo, eu vou comparar para tentar fazer o contraponto com você, o tremor de Holmes, que ele é um tremor misto. Mas mesmo o tremor dele, postural do tremor de Holmes, é um grosseiro e amplo. Eu acho que aí depende da intensidade, você está entendendo, da contração do tremor. E a co-contração ela é compensatória. O paciente, quando você faz. É por isso que na hora de aplicar a toxina botulínica, na câimbra do escrivão, há um problema sério. Você está tentando, ou no tremor distônico da mão, por exemplo, você está tentando aplicar a toxina botulínica no músculo que está comprometido e muitas vezes você tem uma co-contração compensatória dos músculos normais para contrapor a musculatura que está em atividade no tremor. Prova é que, no conceito, os músculos antagonistas são mais importantes. Tem conceito que não coloca agonistas e antagonistas, só coloca antagonistas. É um tremor rítmico, oscilatório rítmico, sobrepujado por músculos antagonistas. Tá certo? É um conceito neurofisiológico. Eu também não daria conta de explicar o porquê disso. Porque tem muitos tremores também, por exemplo, o tremor ortostático, ele é um tremor rápido, não é um tremor lento. E ele apresenta o mesmo fenômeno. Prova é que ele é difícil de tratar, a gente nem usa toxina nele porque enfraquece as pernas. Você tem que fazer um volume muito grande e você pode pegar a co-contração muscular, na verdade, ela é compensatória em relação àquela comprometida, principalmente o músculo antagonista. Porque ele vai tentar antagonizar enquanto um grupo relaxa, o outro contrai. Tá certo? Aí o outro tentando fazer essa contraposição, pode músculos normais que não estão envolvidos no movimento estar contraindo, entendeu? Mas o porquê da frequência dele, por exemplo, o tremor de Holmes acontece a mesma coisa, tá certo? No componente dele postural, no entanto, ele é totalmente grosseiro, ele é um tremor muito mais grosseiro do que os outros, mas é um tremor postural. Eu não sei se é mais ou menos isso que você queria, ou eu não consegui explicar. Ainda em relação aos tremores, o tremor essencial, embora possa surgir em qualquer idade, né, geralmente surge em torno dos 40, é leve em Uhum. torno dos 50, moderado aos 60, intenso aos 70. E eu não entendo por quê, quer dizer, com o aumento da longevidade da população, por que a gente recebe tão pouco paciente com tremor essencial, que costuma ser intenso já aos 70, para tratamento cirúrgico? Por que o movimento é tão pequeno? Eu entendo que só 10% dos pacientes procuram o auxílio médico. Mas quando intenso, não deveria ser isso. Eu acho que a gente fala 10% no modo global. Mas quando você pensa no intenso, e numa faixa etária ainda tranquila para a cirurgia, que é em torno de 70, 75 anos, eu não entendo por que não chegam mais pacientes com indicação cirúrgica nessa faixa. A primeira coisa, Oswaldo, que as pessoas, assim, eu sei que vocês cirurgiões têm uma ansiedade por operar os casos, de certa forma, mas tem dois motivos. Boa parte desses tremores, eles são responsivos. Você sabe disso, 70% deles são bem responsivos ao tratamento clínico, né? Então, sobra um contingente aí de 20% a 30%. Seria pouco responsivo. Aí a própria família
o próprio paciente, ele está numa idade que ele não está propenso à cirurgia. Porque como é que é a cirurgia? A cirurgia, você conversa com o paciente, vê o que, que se ele quer submeter aquele risco. Ele acha que para a idade dele já não é suficiente, mas não seria submeter esse risco. Eu acho que é muito ligado mesmo à cultura. Como não é a doença de Parkinson, porque existe um outro problema. O mito é que a doença de Parkinson, o tremor, é um negócio importante. Mas o que mais inabilita o paciente do Parkinson é a bradicinesia. Como o diagnóstico dele, ele vai ao seu consultório já idoso achando que é Parkinson e não é Parkinson, eu acho que ele tranquiliza um pouco, tem esse lado. E ele mesmo não quer submeter a cirurgia. Eu acho, sinceramente, que o procedimento menos invasivo, apesar de ser muito caro, que vai ser a ultrassom focada, ele tem grande chance de aumentar essa quantidade de cirurgia. Sinceramente, eu acho isso. Só que existe o lado do custo, né, em relação a isso. Eu, particularmente, assim, os tremores de idosos, eles são muito reticentes a procedimentos mais agressivos mesmo. Então, eu acho que é isso. Eu não sei se é a percepção que vocês cirurgiões têm também. Só mais uma Porque não tem pergunta. os outros sinais que inabilitam ele, né? Entendeu? Certo. Como no Parkinson. Por outro lado, né, no Parkinson, o tremor é predominantemente de repouso. Quer dizer, quando o paciente vai fazer as suas atividades, as suas ações, ele não deveria perturbar tanto, pelo menos conceitualmente. Ao passo que o tremor essencial é um tremor postural e cinético. E isso deveria prejudicar muito mais no dia a dia, na alimentação, no tomar água, enfim, em tudo isso. Então, deveria ser considerado Eu acho que você... mais impactante para o paciente. Agora eu vou te falar, está mudando muito, viu, Oswaldo, esse conceito do tremor do idoso, viu? Porque, primeiro, não sei se você percebe, o tremor parkinsoniano, no início do tremor, ou quando o tremor é leve, a hora que você faz o levantamento, o paciente consegue ficar nessa postura ou o tempo todo sem voltar a tremer, ou ele, depois de um período de inércia, ele volta pouquinho. À medida que a doença avança e a forma do Parkinson é tremulante, esse período de inércia ele diminui. A pessoa, logo depois, ele volta a bater muito a mão do ponto de vista fletivo, muito, aquele tremor que é aqui, ó, de repouso. A hora que você manda ele levantar, que tem o período de inércia dele, ele volta mais rápido e mais amplo, o tremor de ação, que tem um tremor de ação que a gente chama de tremor de reentrada, né? Você entendeu? Do parkinsoniano. Você entendeu o que eu estou te falando? Esse tremor ocorre muito no idoso. Como ele tem a bradicinesia associada, tem outros sinais, por isso que muitas vezes pega muito mais parkinsoniano de 70, 75 anos, de até 80 anos, né? Se for um cara rígido, tudo para operar, talvez, do que o tremor essencial. Essa é uma explicação que eu poderia te dar. Que é o tremor de reentrada que piora e, além do que, ele tem outros sintomas. Ele fica mais aberto à cirurgia. Entendeu? O parkinsoniano que eu estou falando. Só para finalizar, passar a palavra para o Daniel, é só mais uma questão. Eu vejo com muita reserva o uso de Botox. Você colocou bem, certo? No uso de Botox, da toxina botulínica, quando o problema é mão, né? Você colocou bem a questão, tanto no tremor essencial, quanto na queima dos escrivães, por exemplo. E você sabe, assim, a distonia focal é uma distonia que responde fantasticamente à cirurgia. E se ela, como ela costuma ser unilateral, né? No caso da câmara do escrivão, por exemplo, quer dizer, uma cirurgia mesmo ablativa, né? Uma paleotomia ou uma talamotomia de núcleo ventral oral anterior, o resultado é excelente. Quem tem experiência gigante com isso é o Takahama Taira, do Japão. Ele tem sempre escrito muito sobre isso, dessas distonias focais em mão. E eu acho que esse é um caso fantástico para a cirurgia, por exemplo. Você quer comentar a respeito? Olha, você sabe que, assim, né, João, nós não temos muita experiência com isso. Talvez você tenha razão, a gente tentar começar a selecionar um grupo para isso, para tentar fazer a cirurgia.
Mas eu vou te falar, a câimbra do escrivão, ela é uma distonia complexa, viu? Se você analisar, muitos pacientes não têm só distonia para a câimbra do escrivão, ele tem a distonia para o barbear, ela passa para o outro lado da mão quando você trata de cá. Eu queria ver o resultado desse rapaz, assim, desse senhor que você está falando, desse colega, se a doença, por exemplo, depois de alguns anos, não passa para outra mão, por exemplo, por causa da plasticidade neuronal. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Eu não posso te dar essa resposta, eu não sei. Mas eu acho que, por outro lado, você tem razão. E aí tem trabalho já vindo com a ultrassom focada para distonia, viu? E já tem alguns trabalhos mostrando especificamente para tremor essencial, mas para tremor distônico da mão, tremor da escrita, tem alguns trabalhos já para, porque ele não é invasivo. Eu acho que aí deve ser o pulo do gato aí, a questão de ser invasivo ou não, né? Nós só temos que ter cuidado com esse nome de invasivo. Na verdade, ele é sem incisão, que ele continua invadindo o cérebro, né? Assim como a radiocirurgia invade o cérebro, o ultrassom invade o cérebro, faz uma termocoagulação, como a radiofrequência faz, você colocando o eletrodo. Então, não é propriamente uma cirurgia não invasiva. Ela é uma cirurgia sem incisão, né? Que eu acho que é a melhor determinação. O João Carlos, aquele maestro que operou aqui no Brasil, fez a cirurgia, não funcionou para a distonia do músculo nele, viu? Passou para outra mão. Eu não sei, mas ele tem várias incongruências no tratamento dele, né? Fizeram cirurgia periférica no outro lado, falaram que ele tinha um problema no nervo. Eu falo porque eu tenho muito relacionamento com ele está ajudando nós nesse projeto lá na faculdade, para a gente colocar para os músicos, ele está engajado nisso aí. Então, eu tenho visto a história dele. Com ele aconteceu isso. Fizeram de um lado, ela passou para o outro. Eu só não citei, até evitei de citar, mas assim, já que a coisa foi, ele não nega isso para ninguém, eu não sei, eu gostaria de saber de outros casos se aconteceu como o caso dele que passou para o outro lado. Entendeu? Ele aconteceu isso, pianista, né? Evidentemente, ele é outro caso, não é câmbio de escrivão. Mas é uma dúvida que eu tenho, porque, na verdade, o problema é de plasticidade, não é, de circuitaria, né? Entendeu? Tem que ser estudado, Oswaldo. Na minha opinião, assim, é uma questão não respondida. Sinceramente, essa seria a minha resposta que eu daria para você. Obrigado. Tá. Daniel. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, parabéns. Foi uma aula muito boa, super didática, Tadelson. Obrigado. Muito boa. Obrigado. Na verdade, eu queria fazer um breve comentário e depois eu queria fazer uma pergunta. Em relação à questão que foi discutida aí em relação a procedimentos, né? É interessante que nós temos assim alguns grupos de pacientes que, quando se fala em procedimento, né? Porque existem, em relação a tremor essencial, por exemplo, um grupo de Facebook, de Instagram, que é só um grupo relacionado a tremor. E aí, assim, como a gente trata muito deles com Gamma Knife e tudo mais, é muito comum que venha vários pacientes que têm um tremor leve. É porque eu não quero mais tomar remédio, não quero mais tomar propanolol, não quero mais tomar primidona. E aí quero fazer procedimento. E a gente tem que chegar e dizer, amigo, é muito fraco, continue tomando o teu remédio e tudo mais e tal. Então, até interessante que a gente acha que os pacientes não querem, mas muitas vezes eles querem até, querem se livrar, querem algum mecanismo assim que seja mais no sentido de que ele não vai precisar mais ficar dependente do remédio. Mas, na verdade, eu queria fazer uma pergunta, Todelson, que é em relação à questão das distonias, que eu sou particularmente. A minha pergunta é, em relação à questão genética, de pesquisa genética desses pacientes. A minha pergunta é, abaixo de que idade isso faz? E o que o senhor pede exatamente? Painel geral de distonia ou não, de acordo com cada tipo de manifestação? O senhor pede determinado tipo de situação? Como é que é a sua orientação em relação à questão de solicitação de exame genético para distonia? Olha, na verdade, nós temos um problema com pedido genético aqui no país, né? Porque são exames caros, o serviço público fica quase inviável e no consultório poucos pacientes estão dispostos a realizar o teste, mesmo porque não tem muito.
Mas, assim, a regra para qualquer pedido genético é você ter o sintoma básico. Por exemplo, uma distonia típica, tendo história familiar ou não, cervical e tal, que você quer, por exemplo, eu vou lá indicar uma cirurgia para ela. O DYT1, que é a distonia tipo 1, é uma que você tem que pedir, ela é típica. Aí depois tem os outros marcadores, né? Se é acompanhado de mioclonia, se ela tem câimbra do escrivão associado ao cervical, se ela é multissegmentar. Outro exemplo seria a distonia tipo 6, por exemplo, que poderia ter associado a ela a mioclonia, que é o caso que eu te falei. Então, Então, o a senhor gente pede de acordo com os com sintomas. marcador Uma clínico, coisa, do ponto de vista Agora, clínico, diferente. É como, por exemplo, o Parkinson, né? Os dois tipos mais frequentes, é o Parque 1, Parque 2 e o Parque 8. Por quê? Porque já tem uma triagem no país que eles são os dois mais frequentes. Se tiver uma história familiar, o ideal é você pedir dos dois. Qual que é a mais frequente das distonias no mundo? É a DYT1, entendeu? Que é a mais frequente. Aí as outras são com marcador clínico. Mas está caminhando uma tendência, o pessoal da Unifesp trabalha muito com isso, eu sou muito amigo do Orlando Barsottini e do Zé Luiz, e de começar a pedir os exomas, porque eles estão ficando cada vez mais baratos, entendeu? Porque você vai fazer mapeamento, daqui a uns dias você pede um painel para distonia, que é um grupo de distonias mais frequentes. Como você pede painel de ataxia? Vou tentar fazer um paralelo só para você entender. Quando você pede o painel de ataxia, quais são as mais frequentes no nosso meio? Aí vem a 1, 2, 3, 6, 7 a 10. Já tem o painel de distonia que tem as três principais, que é a 1, 2, 3, a 5, a 6 e as outras. Em jovem, por exemplo, que começa a distonia, você é obrigado a pedir a 5, se ela pode ser levodopa responsiva ou não, se ela for. Então, tem alguns critérios dessa natureza. Vai estar no pedido específico, está caminhando com um painel das mais frequentes, de acordo que foi aumentando a nossa casuística, e, na minha opinião, vai chegar algum dia, e não vai demorar muito, você colhe o sangue, manda fazer o exoma dessas doenças e já vem para você prontinho quais que tem ou não. Entendeu? Mas, atualmente, é muito triste, porque, né, Oswaldo, a gente precisa de pedir lá na faculdade, por exemplo, não tem lugar para pedir, os pacientes não têm condições de fazer, né? Lá na faculdade. E vocês viram aí que tem a especificidade da distonia genética, mesmo ela, contrapondo a outra, que ela responde melhor. Exemplo típico é a TOR1 com a TAP1. Uma responde bem, a outra não. Entendeu? Que são duas distonias genéticas. A ligada ao parkinsonismo responde bem, e a mioclonia, em contraposição, a que é de parque de início rápido, ela já não responde bem ao tratamento cirúrgico. Então, nós vamos ter a terapêutica alvo específico, vai chegar o momento nisso. E eu acho que isso na distonia vai ser fundamental, que é você saber a distonia que responde, que não responde, esse caso eu vou operar, esse caso eu não vou operar, etc, etc. Está caminhando para isso. Eu acho que a distonia tem muito campo aberto ainda nesse sentido, genético e etiológico. Por exemplo, dentro das etiologias, fala que as secundárias não respondem, né? No exemplo. E realmente, mas pode ter alguma secundária que responde. A gente não sabe, ela nunca foi operada, a gente não sabe. O circuito dela é diferente das outras? Não sei. Entendeu? Eu acho que isso precisa de ser mais uma questão a ser resolvida, talvez. A cirurgia é alvo específico que eu estou falando. Uhum. Alvo, não, desculpa. Diagnóstico específico, desculpa. Para a cirurgia. Perfeito. Com relação ao alvo, eu queria fazer uma pergunta para vocês, cirurgiões. O que tem do núcleo subtalâmico? Eu li aqui os trabalhos, eu não comentei. Assim, vocês têm feito, ou têm conhecimento sobre o uso do núcleo subtalâmico para distonia? Assim, a pergunta é geral para quem quiser responder. Vocês têm alguma, não experiência, que eu acho que talvez aqui não tenha no país, eu não sei, mas de algum serviço? Porque parece que estão estudando muito como um futuro alvo, sabe? Eu não sei, eu queria uma pergunta. Na verdade, a gente vai convidar você a assistir no dia
11 de maio, a aula exatamente sobre estimulação cerebral profunda nas distonias. Você está convidado a assistir a aula e eu acho que vai ser bem interessante. Deixa eu fazer uma última pergunta, Delson, do pessoal aqui que está nos assistindo. Todos gostaram muito, está aqui. Poderia falar sobre a possibilidade, esse é o Messias que está fazendo a pergunta, poderia falar sobre a... Não, o Jair Messias Bolsonaro, não, né? Eu acho que o Jair não está conosco hoje. Obrigado, é uma brincadeira. Então, ele pergunta da possibilidade da realização da infusão intratecal de baclofeno na distonia. Assim, isso aí, eu não tenho muita criança, né, assim, adolescente, mas é uma das situações em que você trata as duas coisas, né? Que o baclofeno ele responde a algumas distonias, baclofeno oral mesmo. A gente tem muito que não deu para comentar aí, a tríplice terapia que a gente faz, né? Que é um anticolinérgico, o baclofeno e um benzodiazepínico, e responde, às vezes, quando você acrescenta o baclofeno. Para os meninos que têm a forma distônica espástica com PC, responde muito bem, pelos relatos que eu tenho. Eu não tenho experiência muito, mas o que a gente vê da literatura é que é uma indicação muito boa. Eu não sei aí se o Oswaldo tem mais experiência, ou o Daniel, ou um de vocês que tem experiência com isso, mas falam muito bem da bomba para esse perfil de doente, o PC distônico espástico. Eu tenho uma experiência razoavelmente boa assim com infusão intratecal para paciente com distonia, na maioria das vezes até relacionada a PC e tudo mais. O resultado ele é bom, é bem bom até. Não é, claro, uma coisa brilhante, a gente sabe que distonia secundária é sempre o resultado, não é que não funciona, mas o resultado ele é um pouco inferior, mas ajuda bastante. Sem dúvida, é bem gratificante. Assim, eu já vi, né, por exemplo, a gente vai no MDS, tem as sessões lá de criança, a gente vai, o pessoal indica muito lá, viu? Até a gente tem discutido isso lá no HC, precisava de difundir mais o uso da bomba para espasticidade, né, que é um problema, e nos casos dos tônicos, talvez a gente possa, né, ajudar mais esses pacientes, porque o que falam, quem tem experiência, é boa. É o que eu posso responder aqui, nesse contexto. Maravilha. Excelente aula, excelente discussão. Muito contente de vê-lo aqui, Delson. Obrigado Pela participação. Esperamos tê-lo em outra ocasião também. E eu vou lembrar aos participantes que a próxima aula, agora, terça que vem, dia 20, vai ser com o Dr. Oswaldo Vilela, filho, técnicas ablativas para doença de Parkinson e tremor essencial, dando até sequência da aula do Dr. Delson de hoje. Muito obrigado a todos. Obrigado, Delson. Obrigado a vocês, viu? E desculpa aí se eu passei um pouco, apesar que eu sei que eu tive mais um tempo para isso, mas, assim... Foi por uma excelente razão. Não, tá bom. Obrigado, viu? Parabéns, boa noite, muito bom. pessoal. Até mais. Obrigado, gente. Olha, um abraço. Muito obrigado a vocês, viu? Tchau.